É assim que se interpreta a descoberta do que já existia, pois se aqui estavam encobertos, não estariam. Assim nasce a história deste país que nos acolhe. De um país que a Sagrada Escritura diz, que eu vou fazer questão de repetir, como nós iniciamos. Tema ao Senhor toda a terra. Brasil é terra. Esta terra, Brasil, também deve temer ao Senhor. Não estava encoberta coisa alguma. As tentativas de exploração mundo afora dão conta disto. As narrativas mais recentes dos próprios países que faziam as explorações já relatam, e até com desculpas, do que fizeram por onde passaram. Que era uma mente muito mais exploradora do que uma mente de desenvolvimento e partilha com os seres iguais. E para justificar, só tinha uma forma: eles não são iguais. Eles e tantos outros são selvagens. Deus não criou selvagens. Aqui já desmonta toda essa interpretação. Deus criou um homem para honrar e glorificar a Deus em toda a terra. Esta compreensão não cabe. Nunca deveria ter sido dada. Mas lembram da contrição? Quem se acha senhor tem satisfação a dar a alguém? Não. Eu sou senhor, ele é selvagem, pronto. Eu determino o que cada um é e o que cada um vai ser. Mas quem se curva diante de Deus pensa diferente. E aí pulamos para 1859. Quando um jovem recém-formado vem ao Brasil à busca de quem? Dos selvagens? Que vinha fazer aquele homem bem formado, de uma família bem abonada, com as condições, com recursos, se não ricos, mas muito bem de vida. O que vinha fazer aquele jovem no Brasil, colocando os pés na lama para chegar onde ele desejava inicialmente, pois nem porto havia. O Deus que mudou o coração do Simon muda de qualquer homem em qualquer lugar do mundo. A criatura é igual, não tem selvagens. O Brasil, de 1859, recebe uma intervenção divina. E aqui começa a explicação desse texto. Para nós, verso 9. O 8 é todo o cenário. Perceberam que é o mundo do qual o Brasil faz parte. Pois ele falou, aqui começa. Quem falou? O Deus cuja terra deve se curvar a ele. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se fez. E passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações. Guarda que aqui está a primeira divisão. Uma intervenção no Brasil. Uma intervenção divina no Brasil. A primeira intervenção, a primeira medida. Intervenção, sabem, significa medida de força. É curioso, porque a medida de força de Deus, se tiver de derramar sangue, que fosse o dele, como de fato foi em Cristo. A intervenção de Deus é pela força do amor. Esta foi a intervenção. E por que ali, naquele período? Por que não logo quando começou? Eu me reporto a um documento que certamente deve estar ainda nas bibliotecas da Faculdade de Filosofia de Fortaleza, que lá copia a informação do que estava aqui, que este país não precisava de missionários, porque este país já era cristão. Olha o versículo que eu li. O Senhor frustra os desígnios das nações. Se achavam donos do Brasil.
Não se apequena diante do Senhor, o Brasil me pertence. Aqui não precisa. Esta linguagem permanece hoje de outras formas. Permanece hoje de uma forma até mais perigosa, diria. Porque hoje já dizem que o Brasil é do Senhor. Este país é de Deus. Deus mudará, Deus fará tudo o que Ele quer fazer aqui. Ora, a partir de quando Ele é Deus? Aqui? Porque se Ele é há muito tempo, o que fez esse período todo? E se Ele é a partir de agora, quando começa essa reforma? Ah, não vamos nos enganar mais. Estão nos tratando como selvagens sem nos dizerem. Nos colocando numa destruição social sem fim. Revisemos isto com urgência. Olha como começa esse trabalho, especialmente presbiteriano, que eu me compete falar sem desmerecer e sem entrar em mérito de nenhuma outra, pois o pensamento reformado é muito mais amplo. Mas aqui me chama a atenção esta observação da intervenção de Deus por meio de um homem que não se curvou aos desígnios dessa nação. Vem a um país onde o índice de mortandade é enorme, não era pela violência que hoje está, mas pelas enfermidades, pelos males, pelas epidemias, pela falta de estrutura, porque não havia uma formação física até para enfrentar este país tão inóspito. A intervenção só vinha para cá quem de fato amasse, porque quem não vinha parava lá no mar, eliminava muitas coisas para poder colocar ali a sua casa, a sua tenda. A entrada de Sadson no Brasil é algo emocionante. Eles reproduziram isso, tem fotos, eles reproduziram. Aquele homem tão especial, tão jovem, tão disposto, eu sempre lembro disso, põe o pé na lama para trazer esta pátria, esta reflexão sobre a palavra. Aqui não precisa de missionário? Esse desígnio foi frustrado. Aqui não precisa mais que o Brasil é de Cristo? Não! O Brasil é de muito, Cristo é de muitos brasileiros, menos de todo esse país. Não confundamos as coisas. Se Ele fosse o Senhor deste país, como não é de país nenhum, esta sociedade não viveria o que vive. Tenho plena certeza. Por quê? Aqui está. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu por sua herança. Então, eis aí, primeiro vencemos esse obstáculo humano, os desígnios das nações, que se acham senhores de si, que elaboram documentos, que fazem textos, que elaboram leis, que criam círculos para se autodeterminar sustentáveis. E a humanidade padecendo. E quando nós dizemos que ainda hoje precisamos dizer isto, precisamos dizer que os desígnios de uma sociedade que exclui, que explora, não pode ser mantido. A igreja não pode assinar embaixo, porque logo depois, chegando aqui, esse pensamento com Simonton, logo depois, nas portas dessa pregação, chega um dos momentos difíceis desse país, que era a libertação dos escravos. E qual foi a postura da maioria dos que nasciam de novo? Daquele Rio de Janeiro, que jogou na rua os escravos libertos, libertos sem casa, libertos sem moradia, libertos sem trabalho. Que liberdade! Poucas mulheres foram absolvidas para a mão de obra das mansões e a maioria jogada fora, na rua do Rio de Janeiro. Não queriam liberdade? Vão embora. É assim que nós temos que observar que o protestantismo, de fato, que segue a palavra, começou a amparar essa realidade. E esta denominação começa a cuidar dos brasileiros com hospitais, com escolas, com jornais, com revistas. Vai se posicionando, vai determinando o seu lugar de responsabilidade por uma pátria. Se assim não fora,
a igreja presbiteriana não chegaria onde chegou. Uma instituição com 159 anos, num país de leis tão inseguras, insustentáveis, que agora em 88 é que veio ter uma Constituição mais ou menos evoluída. Como que essa igreja se estabeleceu tanto tempo? Enfrentando a princípio toda uma pressão religiosa, depois uma pressão política, depois agora a pressão social. Quem não acredita em Deus vai observar o que Ele manda? Não, os desígnios das nações são outras. Estamos numa situação idêntica, ou talvez, por um lado, até mais perversa do que aquela que Simon enfrentou. E sabe por que essa felicidade não é completa? Que talvez falte muitos como Simon, colocando os pés agora na lama de uma sociedade orgulhosa, embevecida, sem se apequenar diante de Deus. Se nós não tivermos a coragem de invadir esse espaço, invadir a palavra da intervenção, intervenção com essa força, com o amor. A força de Deus é o amor, ao ponto de dar seu próprio filho por nós. Esta foi a intervenção. Quando Simon se engrava aquela água e depois a lama, era para fazer aqui uma intervenção. Deus o usou para isso. Já observou quantas pessoas você pode fazer uma intervenção? Deus te chamar para ser uma pessoa como Ele, na vida de muitos? É necessário revisar isso. É uma bela história, mas não é para ficar nos livros, nem nas celebrações isoladas. É como colocamos aqui no final da pastoral. É para dar continuidade a essa história. E a responsabilidade é nossa. É necessário continuar escrevendo essa história com o nosso testemunho, se quisermos ver um Brasil melhor para nossos patrícios e para todos que aqui residem. Se nós não abrirmos os olhos, aí sim a selvageria se instala, porque já beira a isso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Acreditamos nisso ou não? Isso vive sendo lido. Já cansei de ver, eu vi isso recentemente num órgão público de renome do Brasil. Estava abrindo um evento, estava dizendo, esta nação é do Senhor. E a pessoa que falava, pelo menos pelo testemunho, está muito longe desse Senhor. Nós achamos que é uma brincadeira a palavra. Citamos como hobby, ou até amuleto, porque lá também tinha a palavra exposta. Mas cadê a felicidade? Deus intervém para torcer o desígnio das nações. Torcer do ponto de vista, fazer essa criatura perceber que há um Deus. E o segundo momento, só há uma confirmação quando esta nação tem pessoas felizes. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Comecemos a pensar nisto. Tenho chamado a atenção para esse ano só, por causa da eleição, mas não só este ano. Porque se a eleição não fizer a vontade de Deus, nós não deixaremos de crer nele e continuaremos a fazer a vontade dele. Falam-se tanto de João Calvino na Reforma e esquecem quando ele diz o capítulo de resistência ao Estado. Não façam fila com o Estado subserviente às coisas malignas. Resistam. É este calvinismo, então, que eu quero ver. Esta igreja vibrante, que não aceite a selvageria humana, transformando as pessoas que eram para ser alvos da pregação em objetos do escárnio até social, como se vê hoje, das mais diversas formas. Como que a gente faz as pessoas felizes? E aí, caminho para o encerramento. O Senhor olha dos céus. Já perceberam isso? O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Eu duvido que a gente acredita nisso. No modo geral, coletivo. Já pensou nisso?
Você está passando a mensagem falsa. Deus está te vendo. A mentira pegou, passou. Ele olha e vê. Acredita ou não? Estou maltratando o filho, a mulher, o marido, o empregado, o patrão. Percebeu o que ele vê? Aí depois cobram a felicidade. Está cobrando o que dele? Aí, como ele não dá, volta ao primeiro ponto. Nós achamos que somos nós mesmos que resolvemos a parada. Eu me basto, que graça que nada. Eu me basto, eu vou dar conta disso. Eu ponho uma obra, eu vou fazer, vou acontecer. Presa fácil da corrupção e de tantos outros males, porque não querem admitir que é preciso se curvar diante de Deus. Amados, isso é de tremer. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, ele observa todos os moradores da terra. Onde está essa concepção? Eis a intervenção dele. E aí a letra da música que me referi no começo. Como é que age um pai? Olha, o pai sabe que o filho está necessitando de apoio. Ele chega lá com um chicote, batendo no filho, me refiro aos adultos, precisando de um apoio. Como o pai vai intervir? Como é a intervenção de um pai? Ora, eu já vi, e aí bate com essa minha perspectiva, eu já vi clamores para Deus jogar fogo do céu e queimar os pecadores brasileiros. Acho que quem orou deve estar no céu já, né? E há muitos que oram assim. E até usando o exemplo de Sodoma e Gomorra. E esquecem o Deus que disse, por amor de um, eu não destruo. Por amor de um. E os zelosos cristãos vão para a rua, vão para os montes, vão para os púlpitos, pedir a Deus que jogue fogo, que acabe com tudo. Isso sim é ser selvagem. Porque o nosso pedido é, Senhor, alcance esse povo. Senhor, salve esse povo. Senhor, resgate esse povo. Eis-me aqui. Faz como Simonton, faz como John Knox, faz como tantos outros. Eis-me aqui. Não mate esse povo, Senhor. Me leva a eles para levar a mensagem de salvação. Parece que temos muito mais prazer na morte, que eles vão para o inferno. É realmente não se curvar diante de Deus, porque é Deus quem diz, não tenho prazer na morte do ímpio. Como que nós temos? É enganoso. É enganosa uma ação dessa natureza. De fato, precisa de uma intervenção. O Pai está intervindo. Sustentar esta igreja e tantas outras que são fiéis à palavra, sustentar é manter sua intervenção. É o filho dizer, pai, não te quero, e ele dizer, mas eu te amo. Pai, eu não aceito na minha casa, eu fico na calçada. Pai, eu vou embora, eu fico no portão. Não é a letra? Onde está a prática desta letra? Onde está? Um Deus amoroso, intervindo em nossas vidas dia após dia. Aliás, eu tomo o exemplo, foi uma das exegeses que mais me chamou a atenção. No início da minha descrença teológica, que eu tentava entender o que era isto. Quando pega Gênesis 3:9, um versículo, que um Deus soberano, excelso, que para alguns está escondido, que nada, reveladíssimo na palavra, revelado em todas as coisas que podemos olhar da beleza da natureza. Ele sai do seu trono e vai a Adão e Eva. Onde você está? Que coisa maravilhosa. Ali eu confesso que eu me rendi de fato. Este Deus é amoroso. Porque eu não faria isso. Um novo nascido faz, mas um aproximado, um amigo, esse cristianismo nominal é odioso. Tem ódio às pessoas que não pensam como ele pensa, que não tem a nacionalidade dele, que não é da sua civilização. É horrível enxergar essa nação deste jeito e ainda posta isso como mensagem divina. Ah, Senhor, intervém na vida dessas pessoas. Com este amor,
Quem está aí padecendo já é alvo de quem quer um mundo selvagem. Deus quer uma criatura, que nós dizemos isso na nossa profissão de fé. O homem foi criado para honrar e glorificar a Deus. Vamos atrás deste Brasil com esta certeza. O Senhor está olhando para mim. Ou eu faço isso, ou como dizia John Knox, eu morro. Ou eu vou arrumar uma estratégia de demonstrar a esse povo brasileiro que esta igreja não está instalada aqui para ser mais uma instituição. Ela está instalada aqui para mostrar como Deus intervém. Possamos ter esta clareza, que esta igreja presbiteriana do Brasil avance esses anos enquanto Cristo não volta, sem perder esta convicção. Nós estamos aqui para fazer o que Simonton fez, porque foi isso que Deus colocou no coração dele, e ele não colocou outra coisa em nossos corações. Concluo com a parte que me chamou mais atenção. Ele que forma o coração de todos eles. Queridos irmãos, que beleza é o Salmo 139. Veja, é ele que forma o coração de todos. Agora liga tudo. Quem que nos forma e quer nos ver na sarjeta? Ainda que sejamos tão arrogantes, tão cheios de si, ao ponto de dizer, pai, vou embora. E o pai não amarra, não dá chicotada, não vai para o conselho tutelar, não dispõe nenhuma queixa. O que fez o pai? Fica na porteira. Volta, filho. Volta que eu vou te dar um sermão. Não, eu vou te dar uma festa. Volta. Sem amor não se faz. Sem amor não se entende essa intervenção. Sem amor devolve o Brasil à idolatria. Sem amor devolve o Brasil ao desígnio dessa nação precária. Abra os olhos, família presbiteriana do Brasil, para a nossa origem denominacional. Repito, todas as que seja a palavra respeito-as, mas o sermão desta noite é para esta igreja aniversariante, é para esta igreja que me acolheu, é nesta igreja que tenho criado minha família, é nela que tenho militado para ver esta palavra cada vez mais respeitada, e não a idolatria de poucos sábios, ainda que se digam reformados. É muito importante prestar atenção. O Senhor forma o coração de todos eles. Então, Ele sabe muito bem quem está brincando de acreditar nele. Quem está brincando de fazer a intervenção que Ele pede. O filho dele disse, vão até os confins. Rapidamente entenderam, mas isso é muito difícil. Mas eu estou convosco. Outra atitude. E aí é essa última atitude. É muito difícil o pastor ir até os confins do mundo. É muito difícil enfrentar uma sociedade tão distinta, desrespeitosa com a palavra. Não tem muito tempo, fez uma festa social pública no estado de Pernambuco, onde alguém se achava no desejo, no dever, melhor dizendo, de expor seus desejos contrários à palavra de Deus, com xingamentos a Jesus Cristo, com palavra de baixo calão. Disse a quem me interrogou, não me traz nenhum espanto. Não me traz. É daí para pior. Porque não respeitam, não conhecem. Preciso experimentar o que é a intervenção do amor. Pensam que o amor é para satisfazer os desejos de cada um. Qualquer um deles. Os desejos pessoais é um desejo para autossatisfação. A primeira característica do amor é não buscar o que é propriamente seu. Que confusão social estamos metidos. Um amor interesseiro, de grupos, de segmentos, de opiniões, de opções. É amor segmentado. Um amor que destrói o outro que não pensa como eu penso. Não é assim que essa nação será feliz. Que Deus coloque no coração deste país uma igreja
tão vibrante, como aquela que nem existia ainda, e Sábito pôs os pés na lama para dizer: o Brasil recebe hoje um missionário. Quero fechar com uma informação a mais. Este primeiro missionário, quando ele pisa em solo brasileiro, ele não pisou como muitos outros depois, com tantos outros pensamentos e formações. Esse moço entrou com um coração ardendo de amor pelo brasileiro, desejoso de ver essa pátria nas mãos de Cristo. Se nós queremos ser leais a esta igreja, temos que repensar essa história. Leais à igreja não é leais à instituição, necessariamente. É o contrário. É leais a Cristo para servir a instituição e não ser servido por ela. É ser leais com este objetivo. E assim, acreditamos que ela fará mais aniversários e o reino de Deus continuará em nossa pátria, com a intervenção de um Pai que continua olhando da sua morada para todos nós, esperando o resultado de todos estes que ele forma o coração. Então pensa que ele não sabe? Que ele não conhece? Quem blasfema contra ele? Esta confusão de não se aceitar como ele fez? Tudo isso está aos olhos dele. Não nos causa espanto. Me espanta os conhecedores se espantarem. O que me causa é a mesma intenção, me traz o mesmo desejo de ir ao encontro deste país cada vez mais com firmeza na palavra. E aqui eu relembro um termo que aprendi há alguns anos. A nossa presença já é suficiente. Eu não preciso de um discurso eloquente. Me refiro na rua. Eu não preciso levantar bandeira. Eu preciso viver esta bandeira. Eu preciso que me vejam como alguém que de fato teme ao Senhor. Que sabe que o Senhor está olhando para ele. Na rua, no viaduto do chá, na Paulista, no trabalho, na sala de aula, na cozinha, ao lado do filho, ao lado da esposa. Percebeu o que ele está vendo? Percebeu ou não? Cristão, percebemos ou não? Veja, isso faz toda a diferença. Aí começamos a ser, de fato, diferentes. É essa intervenção que me refiro. Um pai intervém amorosamente para que nós possamos usar da mesma força, a força do amor, que não quer o que é seu, mas que quer o que é do Pai. O que é do Pai é de todos. Brasil, é isto que precisa ter. Esta é a intervenção. Que nós possamos cada vez mais agradecer aos que trouxeram, aí eu trago a olhar para essa igreja local, que trouxeram essa igreja local até aqui. Os que estão aqui para levar mais adiante. Os que fazem essa igreja zelosamente, que cuidam, que pintam, que consertam, que regem, que tocam, que pregam. Estes, graças a Deus por eles. Os que vêm à escola, os que vêm ao culto, os que vêm ao estudo, aos que estão na junta diaconal, aos que são atendidos, aos que vêm ser atendidos. Graças a Deus por esta igreja. Pela alegria de ver uma igreja cada vez mais cuidando de si mesma. Nesse sentido, porque ao cuidar de mim, eu demonstro que estou pronto para fazer o que Deus quer que nós façamos neste lugar, aqui onde Ele nos mandou. Senhores e senhoras, irmãos e irmãs que aqui estão, é esta a igreja que me refiro. Quando Cristo disse: vês aquele templo? Vemos, estamos vendo. Não ficará pedra sobre pedra. Veio essa igreja? Ficarão essas pedras angulares, preciosas, alcançadas por Cristo. Elas permanecem. O zelo é para mostrar: aqui é o lugar onde se vive a palavra. Aqui é o lugar onde se diz: de fato, Deus intervém no Brasil.
eu sou um interventor de Deus no Brasil. Pela força do amor, diremos ao mundo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém.